Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Para se executar políticas públicas de qualidade, é preciso que haja servidores públicos engajados, servidores públicos motivados, servidores públicos bem treinados. E eu acho que o concurso público é uma revolução social no Brasil. A gente viaja para fora e em outros países o processo de seleção de servidores públicos não é como o nosso. O nosso é um modelo de recrutamento democrático. Olá, no ar para você mais um podcast do Correio, que hoje tem um convidado muito especial, né, Carlos Alexandre? Nosso editor de política, que está aqui comigo hoje, Denise Rotenburg. Agora o nosso convidado é o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Boa tarde, presidente, boa noite, bom dia, porque aqui o telespectador, o ouvinte, escolhe quando ele vai assistir o nosso podcast. Muito bem-vindo. Olá, Denise. Olá, Carlos Alexandre. Um prazer voltar aqui ao Correio para participar desse podcast que tem sido um grande sucesso no Brasil inteiro. Pois é, e o senhor chegou recentemente, o senhor esteve em Washington, foi discutir vários temas na Organização Internacional de Controle. O que o senhor traz em termos de defesa do meio ambiente? Vem aí uma auditoria internacional a respeito das ações de outros países, também do Brasil, sobre o meio ambiente, é isso mesmo? Isso. O Brasil, depois de 70 anos, vai assumir a presidência de uma organização internacional importantíssima, que é a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle, na sigla em inglês INTOSAI. Essa organização existe desde a década de 50 e congrega 196 países, além de algumas instituições que participam como observadores. Depois desse tempo todo, 70 anos, veja, o Brasil vai voltar a presidir a INTOSAI e vai fazê-lo com uma proposta moderna, uma proposta de cooperação internacional num tema que é absolutamente urgente. Não podia ser melhor hora, né, ministro? Exatamente. Infelizmente, o Brasil, nos últimos anos, passou a ser mal visto no exterior e nós, no TCU, achávamos, e eu em especial, acho que promover e liderar uma auditoria global nas políticas de combate às mudanças climáticas é uma chance de redenção internacional do nosso país. E ainda mais, na verdade, é uma segunda grande oportunidade, depois da Rio 92, né? Que é onde se criou o conceito de desenvolvimento sustentável. O Brasil tinha a oportunidade de ser uma ponta de lança, digamos assim, nesse tema. Agora vem essa nova chance do Brasil se redimir, digamos assim, depois desses últimos anos onde a situação ficou lamentável, para dizer o mínimo, né? É verdade, Carlos Alexandre. Veja que quando nós assumirmos a presidência da INTOSAI em novembro, em 7 de novembro, será organizada a Assembleia Geral da organização no Rio de Janeiro. A nossa ideia é exatamente já aprovar um projeto de scanner nas mudanças climáticas. O que é isso? É um painel eletrônico global. Nós vamos lançar no nosso piloto já com 50 países. A nossa intenção é essa. Os países europeus estão aderindo em massa. A América Latina está muito entusiasmada em participar desse projeto brasileiro. Estamos também com alguns países africanos e alguns países da Ásia. Exatamente para conseguir mostrar para o mundo, para os cidadãos de todos os países, dentro de 3 eixos, não é? Que são governança, financiamento e políticas públicas de combate ao aquecimento global, como está o seu país. E vamos fazer isso de uma maneira absolutamente confiável, porque os países, os governos, têm muitas vezes intenção
de mostrar uma foto bonita sobre a sua atuação. Entretanto, as instituições de controle são instituições por previsão constitucional em cada país, independentes dos governos. Então, nós estamos montando uma rede com essas instituições que estão dentro da Intosai, presidida pelo Brasil, para auditar os números apresentados pelos governos, e aí sim, essas instituições vão preencher os dados desse scanner global, que vai ser um painel eletrônico que todas as pessoas vão ter acesso. Agora, vai incluir Estados Unidos, China, que são países que muitas vezes resistem a esses mecanismos aí de controle do meio ambiente? Nós conhecemos as dificuldades de implementação do protocolo de Kyoto, das rodadas de negociação do clima, né? As COPs. Agora mesmo, em novembro, haverá a 27, né? COP 27 no Egito, em Sharm el-Sheikh. E sabemos que as grandes potências, né, Estados Unidos, China, têm resistido bastante, mas nós achamos que podemos liderar pelo exemplo. De forma que eu acho que vai ser absolutamente impossível Estados Unidos e China não aderirem se o mundo inteiro tiver aderido. Então, nós estamos com um esforço de indução. Nós vamos começar com 50 países, queremos chegar ao final do primeiro ano em mais de 100 países, e quando esses grandes poluentes, que são Estados Unidos e China, se derem conta que só eles não estão mostrando o número, a sua própria sociedade vai cobrar. A vantagem é que o Biden, o presidente Biden, tem se mostrado sempre, né, se mostrou mais sensível, digamos assim, à causa ambiental, diferentemente do antecessor dele, o Trump, que tirou os Estados Unidos do protocolo de Kyoto, quer dizer, tinha uma postura absolutamente antiambiental, né? Interessante observar também que com o novo rei da Inglaterra, Príncipe Charles, também tem uma trajetória conhecida por defesa do meio ambiente. Então, desde quando o meio ambiente não era moda. Exato. O rei Charles já defendia essa agenda. Quer dizer, então a tendência há alguns pontos favoráveis, né, ministro, talvez. Agora, ministro, estamos aí num período eleitoral. O senhor toma posse na Intosai depois da eleição. Como é que vai ser tratada essa questão do meio ambiente com quem for eleito aí? Como é que o senhor está pensando em levar esse tema adiante? O TCU, felizmente, tem uma posição na arquitetura institucional brasileira que nos dá autoridade para falar com qualquer governo. E eu tenho absoluta tranquilidade de que quem quer que vença a eleição terá que dialogar conosco e terá que seguir aquelas regras de auditoria que forem encontradas, identificadas por nós nesses trabalhos de fiscalização que vamos fazer. Por falar em regras de auditoria, o senhor também está auditando as urnas, ou melhor, o sistema eleitoral, né? Há muito tempo o senhor vem estudando essa questão da urna eletrônica. É segura, não é segura? A gente vê aí o presidente Jair Bolsonaro de vez em quando, ele agora parou de falar nisso, né? Faltando aí menos de 20 dias para as eleições, parece que a pauta do governo mudou. Mas como é que o senhor vê? É segura, não é segura? Como é que o senhor avalia a urna hoje? O Tribunal de Contas da União tem tranquilidade em tratar desse tema, porque pela própria Constituição brasileira, ele é a única instituição autorizada a fazer controle externo da administração pública federal. Então, nós temos um quadro de auditores federais de controle externo, 100% concursados, todos independentes, com garantias estabelecidas em lei, e esses auditores são treinados a partir de padrões internacionais de auditoria. E não é de hoje, não é de agora que o Tribunal de Contas da União está atento a esse que é um pilar da democracia brasileira, que é o nosso sistema de votação. Desde 2018, nós acompanhamos o trabalho do TSE, e agora, desde 2021, nós estamos realizando um ciclo de auditorias em todo o sistema de votação brasileiro. E nós já tivemos 3 relatórios de auditoria. Naquela viagem que eu fiz para Washington, Denise, que você citou, eu estive também na organização dos
dos Estados Americanos, que é uma instituição importante de defesa da democracia nas Américas, e o seu secretário-geral, Luiz Almagro, que é um uruguaio, recebeu das minhas mãos um consolidado desses relatórios. E uma das primeiras conclusões que nós tivemos lá em outubro do ano passado, quando esse assunto ainda não estava tão quente. Um ano antes, né? Um ano antes da eleição. Por isso que eu digo que eu tenho tranquilidade para falar do assunto, não é casuísmo. O TCU concluiu que o sistema eletrônico de votação ele é seguro, ele é confiável e ele é auditável. E concluiu mais. O TCU, os auditores do TCU concluíram que imprimir o voto aumenta a possibilidade de intervenção humana. E aí sim você aumenta o risco de fraude. O que é preciso deixar claro para os brasileiros é que a urna eletrônica, diferentemente do que algumas fake news propagam, ela não é conectada na internet. Cada urna eletrônica é um dispositivo isolado do mundo. O que acontece é, ao fim da votação, o pendrive com as informações da urna eletrônica é levado para a central de totalização. Então, é absolutamente impossível invadir a urna eletrônica. E se alguém invadir a central de totalização, basta recuperar o dado da urna eletrônica original. Então, assim, o risco, claro que quando falamos de tecnologia, existe um risco ainda que remoto, mas o risco é próximo de zero. Então, o voto impresso está descartado na sua avaliação. Não, é melhor não fazer, mesmo mais à frente, porque lá o Congresso, volta e meia, retoma a discussão desse assunto. O senhor acha que, então, não tem que ter voto impresso? O voto impresso é inadequado porque aumenta as possibilidades de intervenção humana. Mas a grande decisão já foi tomada pelo Congresso Nacional, que rejeitou a proposta de emenda constitucional que restabelecia o voto impresso. Tem um outro ponto também que que eu acho que é importante ressaltar aqui, ministro, que o próprio TCU também, que é essa integração entre os poderes a respeito da urna eletrônica, para conferir a credibilidade, verificar a segurança dela. E o TCU sempre defendeu isso, desde o início dessa discussão, antes mesmo de haver todo esse barulho em torno por exemplo, eu cito aqui a questão entre os militares e o judiciário, não foi isso? Esse foi um posicionamento desde o início do TCU, não é isso? Exatamente. Veja que, como nós seguimos padrões internacionais de auditoria, o TCU fiscaliza todas as etapas, desde a aquisição das urnas, até a implantação do software nas urnas. E aí nós acompanhamos os testes de integridade que são feitos antes da eleição, que é no momento em que é feita a implantação da lista de candidatos. Nesse ponto é importante mencionar a forma como o TSE tem sido aberto às sugestões que as equipes de auditoria do TCU têm apresentado. Vou dar um exemplo. Na eleição de 2018, o TSE fazia o teste de integridade em 100 urnas. O TCU entendeu que esse número, essa amostra, poderia ser ampliada. E o TSE, acatando a recomendação do TCU, aumentou esse número em quase 7 vezes. Foi de 100 para 650 urnas que passam pelo teste de integridade. Isso é uma amostra que se multiplica e exatamente por isso... Só para explicar para o eleitor, o que seria teste de integridade, ministro? O teste de integridade é um teste que é feito na véspera da votação para verificar, primeiro, se a urna está vazia, se não tem nenhum voto depositado, se todos os candidatos aptos a votar estão com seu nome inserido na urna, é o que se chama de zerésima, né? Aquele, no dia da votação, o presidente da sessão eleitoral, ele imprime um extrato com todos os candidatos e mostrando que aqueles candidatos têm 0 votos. Isso aí se chama de zerésima, que é o teste para verificar se o software que vai colher os votos dos eleitores está bem instalado, se todos os candidatos têm os seus números cadastrados e se eles estão com 0 voto no momento da abertura da sessão eleitoral. Então, o TCU determinou que o TSE fizesse um aumento da amostra e o TSE fez. O que
revela uma abertura completa. O TCU fez inúmeras diligências no TSE, o TCU requisitou inúmeros documentos do TSE e nunca houve qualquer embaraço às auditorias do TCU. O TCU vai trabalhar também no dia da eleição. O que os auditores vão fazer? No dia da eleição, nós vamos encaminhar equipes, isso ainda está sendo definido internamente no tribunal, mas a tendência é que nós enviemos equipes para algumas sessões eleitorais que serão sorteadas, exatamente para garantir a aleatoriedade, não haja uma amostra viciada. Nós vamos sortear essas sessões eleitorais e os nossos auditores irão lá em loco verificar se todo o processo de votação aconteceu com normalidade. Verificar a zerésima, verificar os boletins de urna no momento em que a votação se encerra. Isso é importante também que o ouvinte e o telespectador de vocês e o leitor do Correio Brasiliense saibam. Quando a votação é encerrada, no horário que o TSE determina, o presidente da sessão eleitoral, junto com os mesários e junto com os fiscais dos partidos e quem mais desejar, e aqui no caso, auditores do TCU irão acompanhar isso em algumas sessões eleitorais em todos os estados, verificam aquilo que é chamado de boletim de urna. É o momento em que encerra-se a votação, imprime-se o extrato com todos os votos que foram colhidos naquela urna, e aí sim, esse extrato de urna, um vai para o TRE, para a Central de Apuração, outro fica fixado na porta da sessão eleitoral, e no caso das urnas que forem sorteadas pelo TCU, o TSE vai imprimir um exemplar a mais, um extrato a mais, para que os auditores do TCU possam ter em suas mãos esse boletim de urna. E isso vai servir para uma amostra e verificação de se aqueles números que estão no boletim de urna conferem com os números que foram totalizados na central que vai ficar em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. Outro ponto que o TCU também acompanha é dar ali a ficha de cada candidato. Passa para a Justiça Eleitoral para ela decidir depois se a pessoa pode ou não ser candidata. A gente tem aí várias pessoas que já tiveram, inclusive na cadeia, concorrendo a essas eleições. Tem muita gente ali que o TCU disse, esse aí não, esse ano, para a eleição deste ano. Olha, do ponto Tira ele da urna. Esse aí tira porque vai ser difícil. Olha, do ponto de vista de orgulho cívico, eu posso dizer que esse é um dos trabalhos que mais nos inspira, porque foi uma movimentação, uma mobilização da sociedade que fez com que o Congresso aprovasse a lei da ficha limpa. E aqui eu não faço juízo de valor. Houve a mobilização da sociedade e o Congresso aprovou. E um dos itens da lei da ficha limpa diz que é inelegível por 8 anos aquele que tiver as suas contas de gestão julgadas irregulares. E é isso que o TCU faz. O TCU julga as contas de gestão e de todas as prefeituras. De cada um dos administradores brasileiros, prefeitos, governadores, diretor de autarquia, né? Nós temos uma lista imensa de administradores de dinheiro público e cada um deles presta conta. O TCU examina essas contas. Aqueles que têm as contas consideradas irregulares vão para uma lista. Eu entreguei no mês passado ao ministro Edson Fachin, que era o presidente do TSE na ocasião, uma lista com 6.777 nomes, isso naquele momento. Hoje, se vocês forem olhar a lista, provavelmente é uma lista maior, porque ela é atualizada diariamente até o dia da expedição dos diplomas. Não é? Então, hoje provavelmente já deve estar aí perto de 6.900, alguma coisa assim, perto de 7.000 nomes. E essas pessoas, não é que essas pessoas são inelegíveis. Essas pessoas tiveram as suas contas consideradas irregulares. Cabe à Justiça Eleitoral examinar se o motivo que o TCU apresentou para julgar irregulares as contas desses gestores é motivo de inelegibilidade, porque a lei da ficha limpa fala, são inelegíveis aqueles que tiverem julgadas irregulares as suas contas de gestão por ato doloso de improbidade administrativa. Então, quem faz essa análise é a Justiça Eleitoral, não é o TCU. Então, pelo que eu estou entendendo, só lá na diplomação é que a gente vai saber
quem pode, quem não pode ir para o Congresso, para uma Assembleia da pessoa Estadual. ser eleita, né? E lá na frente, eventualmente, não assumir, né? É E possível aí que isso perde, aconteça. inclusive, esses votos, né? O voto dado num candidato inelegível é considerado voto nulo. Esse é o caso, quem está nessa vala aí desses candidatos, o ex-procurador Deltan Dallagnol, ele está nesse rol também, não? Eu evito falar em nomes de gestores, né? fulanizar. Aprendeu com o Marco Maciel, né? Que sempre dizia, não vamos fulanizar. Até porque os processos que julgo no TCU não tem nome, ele tem número. Então eu julgo os fatos que estão dentro do processo. E dificilmente eu falo de um investigado, de um acusado. Agora, esse foi um caso que ganhou notoriedade porque Sim, o próprio... por isso que eu citei o nome, porque é um caso público já, né? E o próprio interessado fez inúmeras lives e postagens fazendo acusações indevidas ao Tribunal de Contas da União. E o que eu posso dizer é que nós julgamos não a pessoa do Deltan Dallagnol, nós julgamos um modelo que foi considerado pelos ministros do tribunal, à unanimidade, um modelo ilegítimo e lesivo aos cofres públicos. Consistindo, basicamente, para que os ouvintes entendam, em uma simulação, uma fraude ao recebimento de diárias e passagens. De que maneira? Um conjunto de procuradores foram convocados para trabalhar em Curitiba, na Força Tarefa, e esses procuradores se mudaram para Curitiba. O que a lei estabelece quando isso acontece? Quando um servidor público precisa mudar de cidade por interesse do serviço. Esse servidor se transfere para a cidade, recebe uma ajuda de custo em parcela única, e aí ele vai trabalhar como efetivamente aquele é seu novo domicílio. O que aconteceu na Lava Jato? Houve uma simulação de que os servidores continuavam morando nas suas sedes e iam para Curitiba para trabalhar. Então, a Lei 8.112, que diz que o pagamento de diárias serve para custear despesas eventuais, temporárias e extraordinárias, o pagamento de diárias foi feito ao longo de 7 anos, de segunda a sexta, como se isso fosse possível. Imagine, Denise, imagine Carlos Alexandre, é como se o Correio Brasiliense pedisse para que vocês fossem fazer a cobertura da eleição na Bahia, e vocês, em vez de voltarem com 15 dias, como determina, recebendo aquelas diárias com indenização para pagar suas despesas lá, vocês ficassem morando 7 anos lá, cobrindo todo o governo do estado da Bahia, recebendo diária de segunda a sexta, em contrariedade ao que a lei estabelece, que é uma verba que deve ser paga exclusivamente de forma eventual e temporária e limitada do tempo. 7 anos hospedado no hotel. Ficar 7 anos hospedado no hotel. Foi isso que o Tribunal de Contas da União julgou, foi isso que foi considerado ilegítimo, lesivo aos cofres públicos, e há uma possibilidade, inclusive, de apreciação por improbidade administrativa. Agora, o senhor falou, voltando à questão dos candidatos, fichas sujas e dos quase 7 mil nomes que foram apresentados pelo TCU, o senhor mencionou que é feita a análise das contas a partir quando se identifica que houve uma irregularidade dolosa. Esse é um termo que veio junto com a nova lei, com a reforma a nova lei de improbidade administrativa. O que o senhor acha dessa nova lei? Muita gente fala, inclusive, lei da impunidade administrativa. O problema de você exigir dolo em todas as situações é que muitas vezes os órgãos de controle não dispõem de instrumentos para comprovar o dolo. Dolo é a intenção. Como é que você prova a intenção de alguém em causar prejuízo? Ou por meio de interceptação telefônica, ou mesmo por quebra de sigilo telemático, porque aí sim você consegue pegar um texto da pessoa dirigida a outra, externando a vontade de fraudar, a vontade de cometer um ato de improbidade. A maioria dos casos não tem esse tipo de prova. Tem recibo, né?
esse tipo de recibo. Se bem que na Bahia tem, viu? Já teve no passado, né? Já teve no passado. Recibo já de teve corrupção. imagens, já teve tudo. Né? Agora, é claro que dificulta. A verdade é que os órgãos de controle, eles vão ter que se reinventar. Durante muito tempo, e também não podemos deixar de reconhecer isso, houve um certo abuso, né, no uso da lei de improbidade administrativa por falhas que são falhas do dia a dia. Só não erra quem não trabalha. Né? E você não pode transformar qualquer erro em improbidade. Eu costumava dizer, antes da vigência da nova lei, que incompetência é diferente de improbidade. Não é? A improbidade se caracteriza quando o erro é um erro tão grave que uma pessoa que tenha cuidados mínimos não cometeria aquele erro. Agora, o erro típico do dia a dia, aquela pessoa que está no hospital, imagina um diretor de hospital que está com um paciente ali entre a vida e a morte, precisa comprar um balão de oxigênio. Olha, eu vou dispensar aqui a licitação porque eu preciso comprar isso imediatamente. Aí, posteriormente, não, você tinha que ter feito a licitação. Percebe? Esse tipo de erro não pode ser punido pela lei de improbidade. E durante muito tempo foi. E isso criou na classe política um certo senso de preservação pelo uso exagerado, né, dos instrumentos da lei de improbidade. Justifica uma mudança tão radical? Penso que não. Aristóteles dizia, né, que a virtude está no meio. Talvez nós devêssemos ter procurado uma fórmula intermediária. Mas a verdade é que a lei é o que é. E os órgãos de controle não fazem lei, eles aplicam lei. Né? No TCU nós estamos nos preparando para aplicar essa lei da forma como ela é. Mas o senhor, enquanto alguém que daqui a pouco, ali em 14 de dezembro, assume a presidência, né, o senhor é hoje presidente em exercício, o senhor pretende pedir uma reformulação nessa lei para evitar, pelo menos, essa sensação de impunidade? É possível buscar um equilíbrio maior? O senhor, enquanto uma pessoa que acompanha a gestão pública, pretende pedir ao Congresso que avalie qualquer coisa nesse sentido? Eu acho que não seria desarrazoado se o Congresso permitisse a punição pela lei de improbidade administrativa para casos de culpa grave. Né? Você precisa fazer uma gradação da culpa. Quando a culpa é grave, ela deve gerar uma responsabilização. Agora, nós precisamos ver primeiro como é que isso vai ser operado, né, no Tribunal de Contas da União. É muito difícil você propor uma mudança legislativa sem ter números. Eu preciso ver, primeiro, quantos casos serão impactados por causa da nova lei. Né? O tribunal já tinha recebido uma mudança nessa direção quando houve alteração daquela que se chama, os juristas conhecem, mas a população vai achar um palavrão, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Essa lei traz regras para os órgãos de controle. A lei de improbidade é para o judiciário e para o Ministério Público. A LINDB é dirigida aos órgãos de controle e os órgãos da administração. O TCU já tinha sido impactado pela LINDB porque foi prevista nessa lei que os tribunais de contas somente poderiam condenar gestores que cometessem irregularidades por dolo ou culpa grave. Vejam que a LINDB permitiu a responsabilização no caso de culpa grave. A lei de improbidade foi além. Né? Então, o que vai acontecer aqui é a necessidade de uma intersecção entre a LINDB e a lei de improbidade para ver quem pode ser punido pela LINDB, pelos órgãos de controle administrativamente, e quem pode ser punido judicialmente. Né? Mas eu acho que isso é preciso ver como vai acontecer no tempo. Né? Não dá para a gente precipitar e defender já mudanças tão imediatas. A questão, né, ministro, é porque quando a gente fala em improbidade administrativa, o Brasil assistiu nos últimos anos questões muito dolorosas, digamos assim, relativas à improbidade administrativa. Vamos lembrar aqui, por exemplo, o caso da pandemia. Né? O senhor sabe muito bem a controvérsia que foi a questão da compra das vacinas, a questão do dinheiro, e aí voltando para o argumento do governo federal, de todo o dinheiro que foi enviado para os estados e até hoje não se sabe do que foi feito com esse dinheiro. Quer dizer, do ponto de vista administrativo, tem uma série de questões aí que estão em aberto. Quer dizer, a pandemia, o período mais crítico acabou,
estamos entrando em 2023, e aí eu pergunto para o senhor, como é que fica, afinal de contas? Qual o balanço que o senhor faz do enfrentamento da pandemia do ponto de vista administrativo? Eu posso te falar com base nas auditorias do TCU. Quando a pandemia começou, nós fizemos a abertura de inúmeros processos para acompanhar a gestão da pandemia em várias frentes. Uma frente econômica, outra frente de manutenção da renda mínima para a população. Também nós buscamos ver como seria a manutenção das empresas que tiveram que fechar as portas. E uma das fiscalizações que nós fizemos foi exatamente no Ministério da Saúde, em duas frentes. Primeiro, na legalidade dos atos e dos contratos que foram praticados e assinados pelo Ministério da Saúde. E segundo, considerando que o sistema de saúde brasileiro é um sistema de gestão tripartite, porque o governo federal tem responsabilidade, os estados têm responsabilidade e os municípios também têm responsabilidade. Mas qual é o papel de cada um nessa gestão tripartite da saúde? A função do Ministério da Saúde, portanto do governo federal, é coordenar as ações para que nós não tivéssemos o que se viu, infelizmente, no Brasil, que foi uma corrida dos estados, uma disputa, no começo por respiradores, depois por vacina. Nós sabíamos que em alguns estados a vacina já estava à disposição da população e outros não. E tudo isso só foi possível porque, infelizmente, o Ministério da Saúde renunciou à sua obrigação de gerir, de coordenar a pandemia. Existe um processo, e aí eu não posso antecipar quais as conclusões, porque nós teremos que julgar, mas existe um processo no TCU contra o ex-ministro Pazuello, exatamente em que se discute se ele é responsável e se deve ser apenado. Inclusive, as penas variam de multa até inabilitação para ocupar cargo público por 8 anos. E, evidentemente, em caso de sanção, ainda há uma inelegibilidade. Exatamente porque a equipe de auditores que fiscalizou o Ministério da Saúde concluiu que, em vez de assumir a coordenação da gestão da pandemia, o ministro Pazuello revogou instruções normativas, portarias que davam ao governo federal responsabilidade de fazer essa coordenação. Então, o que está sendo discutido sob a relatoria do ministro Benjamin Zindler é se essa atitude deve ou não ser responsabilizada pelo Tribunal de Contas da União. Nós ainda não julgamos, chegaremos lá. Ou seja, a novela da pandemia no governo ainda não acabou. Nossa, tá longe. Agora, ministro, um outro tema que chama muito a atenção e é muito caro, inclusive para a população do Distrito Federal, são os concursos públicos. Né? O senhor mesmo já fez vários concursos que eu sei. Agora, vem mais concurso aí, é possível, o senhor que está analisando, o senhor analisa bem o orçamento da União, a gente sabe, essa é uma das principais funções do tribunal. É possível que tenhamos concursos? O tribunal também vai ajudar aí na elaboração de uma reforma administrativa? Olha, Denise, eu acho que o que aconteceu no Brasil foi uma reforma administrativa perversa, porque foi feita uma reforma administrativa, entre aspas, mediante o corte de serviços públicos, porque a idade do funcionalismo público brasileiro foi avançando, muitos servidores pediram aposentadoria e o governo federal não fez concurso. Nós estamos há 4 anos sem fazer praticamente nenhum concurso. Porque diz que não tem dinheiro, né, para contratar. Pelo menos essa é a na explicação verdade, que a gente tem ali nos bastidores. Sim e não, né? Tem dinheiro para muita coisa, então se fosse prioridade é possível que também teria. Mas houve uma conjugação de motivos. Primeiro, o teto de gastos, é importante que se diga, o teto de gastos comprimiu a margem de manobra do governo federal para a contratação de novos servidores, mas também houve essa não reposição. No caso, veja, eu tenho números do governo federal
do painel estatístico de pessoal do governo federal, que dá conta de que mais de 37 mil servidores se aposentaram nos últimos 3 anos, 4 anos. Nossa, é muita e gente. não houve reposição. É muita gente. Muita gente. Né? Veja que o quadro de servidores ativos do Poder Executivo, não estou nem falando do Legislativo, do Judiciário, baixou de 607 mil para 570 mil. Né? Quase 40 mil servidores simplesmente se aposentaram e não houve reposição. Isso significa que alguns órgãos realmente precisavam ser enxugados. Nós sempre criticamos e sabemos que né, o próprio pagador de impostos sempre criticou que a máquina pública brasileira era inchada. Mas o desinchaço dessa máquina deveria ser feito com critério e com inteligência. De que maneira? Alocando servidores de áreas que não têm a necessidade de tantos funcionários para áreas prioritárias. O que houve foi um corte linear. Porque muita gente se aposentou de carreiras absolutamente indispensáveis. Você imagina o INSS. Pois tem exemplos assim? O senhor tem a abertura desses números? Quais foram as áreas mais afetadas? Aqui eu não tenho, mas no TCU nós temos um relatório absolutamente completo e isso é disponibilizado nas nossas redes. Mas eu dou um exemplo das carreiras do INSS. Veja, o INSS tem uma das carreiras mais importantes porque atende pessoas que trabalharam a vida inteira e desejam obter sua aposentadoria. Ou pessoas que, por uma razão de deficiência física ou mesmo por interdição mental, precisam receber um benefício de prestação continuada. O INSS foi uma das carreiras que mais perdeu servidores e não houve reposição. É óbvio que isso prejudica a população. Não é por acaso que a fila de benefícios do INSS supera 1 milhão de pessoas. É verdade. Agora também não dá para a gente falar em dinheiro do orçamento, em recurso do orçamento, sem lembrar do tal do orçamento secreto, que a cada ano cresce mais. O TCU vai fazer alguma coisa em relação a isso, ao que o Tribunal de Contas possa fazer, uma vez que é uma atribuição do Congresso? Até o ex-presidente Lula já falou que ia acabar, mas é difícil? Dá para acabar com essa coisa do deputado mandar lá, ninguém sabe para onde, como é que fica? É um dinheiro meio ali escondido. O que a gente observa como órgão de controle é que essas emendas de relator e tem outros tipos de emendas, eles geraram uma pulverização da destinação de recursos no Brasil. Isso significa que, com o teto de gastos e com a redução da margem para alocação de recursos em projetos estruturantes, nós não temos mais grandes projetos, grandes obras públicas no Brasil. Por quê? O dinheiro que deveria ter para essas obras estruturantes está indo para pavimentar uma rua lá no... Né? Eu sou de Feira de Santana, na Bahia. Provavelmente Feira de Santana teve alguma rua pavimentada com dinheiro dessas emendas de relator. A pergunta essas emendas, elas poderiam estar sendo alocadas para projetos estruturantes, uma rodovia, a construção de um grande hospital lá na cidade, que teria mais benefício para a população? Ou é melhor que ela sirva realmente para pavimentar aquela rua em que o prefeito é aliado do deputado? Essa é uma discussão política. Infelizmente, o papel do Tribunal de Contas da União não é fazer lei, é aplicar a lei. E no caso das emendas de relator, não é uma lei qualquer, né? Foi uma emenda constitucional. Claro. Então, o TCU não faz controle de constitucionalidade. Difícil. Claro que o que nós podemos mostrar houve uma redução drástica dos investimentos em projetos estruturantes, ao custo de alocação de dinheiro para essas obras que são pulverizadas e que, no final do dia, impactam pouco a vida do cidadão. Paroquiais, né? No fim das contas, né? Exatamente. Ministro, nosso tempo está quase acabando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da sua relação com Brasília, né? Essa cidade monumento que não chove há vários dias. Tomara que a chuva chegue ainda essa semana. 130 dias, né? Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Olha, Denise, olha, Carlos Alexandre, eu tenho uma relação de amor com Brasília. Eu cheguei aqui aos 19 anos de idade.
Então o senhor já é quase um brasiliense. Eu tenho mais tempo de Brasília do que tive na Bahia, né? Eu nasci em Salvador, cresci em Feira de Santana, mas moro aqui desde os 19 anos de idade, fiz faculdade de Direito aqui. O meu primeiro trabalho foi obtido por concurso público, fui funcionário aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, vizinho da sede do Correio Brasiliense. Trabalhei 5 anos no TJDF. Você morava em Samambaia? Eu morava em Taguatinga Norte, depois mudei para Taguatinga Sul, mas trabalhava em Samambaia. Praticamente os 5 anos que eu trabalhei no TJDF, eu trabalhei no Fórum da Samambaia, ia de ônibus de Taguatinga para Samambaia. Você conhece bem então, né? Conheço bem a realidade brasiliense. Depois, por concurso público, eu fui trabalhar no Senado Federal, passei no concurso, um concurso dificílimo para consultor legislativo, e lá eu aprendi um pouco de como o Congresso trabalha, né? E muitas vezes o Congresso é mal compreendido, mas nós precisamos superar aquela máxima. O ex-ministro do TCU, Zé Jorge, que foi senador, me dizia: olha, o Brasil é um país incrível, porque gosta de democracia, mas não gosta de político, e quem faz a democracia são os políticos, né? Então lá eu aprendi a respeitar e a admirar o trabalho do Congresso, e foi exatamente por causa desse reconhecimento recíproco que eu fui escolhido pelo plenário do Senado, lá já em 2014, já se passaram aí 8 anos, para ser um dos 9 ministros do Tribunal de Contas da União. Então, eu devo tudo que tenho a Brasília. A minha formação intelectual se deveu aqui, a minha formação humanística se passou aqui, e posso dizer também que a compreensão que tenho do Brasil, de um garoto baiano que mudou para cá, para o Cerrado, mas que continua com os olhos voltados para o Nordeste, que procura conhecer também as dificuldades do empresariado do Sul e Sudeste, os desafios que os estados do Norte, a Amazônia, né, têm. Então a gente procura conhecer o Brasil, mas as lentes são as lentes de Brasília, e a relação é de amor sincero pela cidade. Quais são os seus hábitos que o senhor adquiriu tipicamente brasilienses? Olha, eu adoro caminhar. Antigamente eu corria, mas eu tive um problema no joelho. Hoje eu caminho no Parque da Cidade. Eu moro na Asa Sul. Aos domingos eu gosto de caminhar ali no Eixão. Eu tenho uma devoção pelo Lago Paranoá, então sempre que posso, né, é o nosso mar, é a nossa praia, eu sou baiano, então sempre que posso eu vou ali para perto do Pontão, vou para algumas áreas em que é possível estar mais perto do Lago Paranoá. E claro, a cultura brasiliense é uma cultura de serviço público. Então, eu, durante muitos anos da minha vida, me dediquei a fazer concurso público. A Denise falou, eu fiz mais de 20 concursos públicos e admiro muito as carreiras do serviço. Concursos? E passei em quase todos. Por que tantos? Por que tantos? Porque o que acontece? Eu cheguei aqui com 19 anos e passei no primeiro concurso que fiz, que era um concurso para técnico judiciário, um concurso de nível médio. Depois disso, eu precisava buscar um desafio. Como eu não era formado, eu fui fazendo todos os concursos de nível superior, até começar a passar. O primeiro concurso de nível superior que eu fui aprovado, eu estava no 5º semestre da faculdade, foi concurso para advogado da Caixa. Evidentemente eu não pude tomar posse, porque eu não tinha diploma. Depois passei em outros concursos durante a faculdade. Era uma forma de me exercitar, era uma forma de conhecer melhor a forma como a banca examinadora cobrava as questões. Tanto é verdade que eu fui aprovado no concurso do Senado. Na época eu fui aprovado para delegado de Polícia Federal, para consultor legislativo do Senado. Delegado de Polícia Federal. Olha o que a Polícia Federal perdeu, hein? Né, uma pessoa dedicada. Que sido, hein? O que mais o senhor passou? Foi consultor, delegado de Polícia Federal? Naquele ano que eu me formei, eu passei para delegado de Polícia Federal, para consultor legislativo do Senado e consultor legislativo da Câmara. Também passei para advogado da Petrobras, mas esse... Ixi, ó, outra área enrolada. Isso foi só um detalhe, outra né? área que é sensível, né?
enrolada não, digo sensível. Mas aí, veja, todos esses concursos foram no último ano da faculdade. Eu fui chamado para tomar posse no Senado, eu precisei colar grau às pressas, tive que pedir lá na reitoria da Universidade Católica, eu estudei em Taguatinga, né? Fui lá na reitoria da Universidade Católica pedir a colação de grau antecipada, porque eu precisava tomar posse num cargo de consultor legislativo do Senado. Então, essa cultura do concurso público, essa cultura de admirar os servidores públicos que fazem o Brasil, certamente foi algo que eu aprendi, desenvolvi aqui e mantenho até hoje. Qual é o conselho que o senhor dá, então? O senhor que é um especialista em concurso público, tem tanta gente aí que está batalhando, está se preparando, tem alguns certames aí que estão já sendo organizados, anunciados. Qual é a dica que o senhor, que é um especialista em aprovação, dá para essas pessoas? Concurso é método e inspiração, né? Inspiração é conteúdo. Método é você ter uma estratégia para estudar todo o conteúdo dentro do prazo necessário. Quando sai um edital, a prova já está marcada. Então você muitas vezes tem ali 2 meses, 3 meses, da data do edital até a prova. Então você precisa ter tem que começar a estudar antes, então, de sair o edital. Já tem que ver ali, eu quero ir para a área tal, então exatamente, já é isso? Exatamente. E aí você precisa dividir as matérias para estudar ao longo dos dias até a data do concurso, de forma a cobrir tudo, né? Eu sempre usei muito a leitura da lei com as interpretações que os tribunais dão. Minha formação é em Direito. Claro que quem vai fazer concurso para auditor do TCU, por exemplo, precisa estudar outras coisas, né? Aliás, por falar em concurso do TCU, nós temos acabamos de homologar e divulgar os resultados do concurso do TCU. Foram aprovados mais de 300 possíveis novos auditores. Nós temos autorização para dar posse neste ano a 40, porque a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, só nos permite empossar 40, mas no ano que vem eu quero empossar mais 100. Né? Vamos ver se a gente consegue chegar aí a 140, 150. Mas desse concurso que já foi feito? Desse concurso que foi feito. Outro concurso. E não, assim que se esgotar esse, nós queremos fazer outro. Espero que na minha gestão de presidente do TCU, dar posse ao máximo que nós conseguimos, porque nós temos uma força de trabalho que precisa ser reposta, nós temos uma lacuna de mais de 400 auditores. Déficit de 400 auditores? Déficit de mais de 400 auditores. Então, 150 não dá para nada, né? Então, eu quero empossar esses 150, abrir outro concurso e ver se a gente consegue. No primeiro ano já da sua gestão? Primeiro ano da minha gestão, eu quero trazer essa nova força de trabalho que chega aí com muito gás e que nos ajuda a enxergar novos horizontes no TCU. Né? Quer dizer que o senhor acha, então, o senhor é um defensor ardoroso do serviço público. O senhor acha que é o serviço público que pode dar uma contribuição relevante para melhorar o Brasil? Seria isso? Sem dúvida. Eu acho que o serviço público ajuda a transformar o Brasil. A qualidade do serviço público permite que a vida do cidadão, a vida dos brasileiros melhore, porque muitas das coisas que precisam ser feitas no Brasil são através de serviços públicos. Veja, água, luz, segurança, educação, tudo isso, claro que o setor privado pode fazer também, mas quem é que vai oferecer tudo isso a pessoas de baixa renda? As políticas públicas, As políticas né? públicas. Então, para se executar políticas públicas de qualidade, é preciso que haja servidores públicos engajados, servidores públicos motivados, servidores públicos bem treinados, e eu acho que o concurso público é uma revolução social no Brasil. Né? A gente viaja para fora e em outros países o processo de seleção de servidores públicos não é como o nosso. O nosso é um modelo de recrutamento democrático. Estudou, pode passar. Claro que nós precisamos melhorar a qualidade da educação para que pessoas carentes também tenham acesso a isso, mas a grande verdade é que é uma forma aberta. Né? O concurso é publicado no Diário Oficial, o edital, e as pessoas que desejam vão lá e se inscrevem. Então é muito comum a gente ver gente que estudou em escola pública ser aprovada.
E eu acho que isso é motivo de incentivar ainda mais. Você vê que pessoas que não teriam condição, se formam em direito, não teriam condição de abrir um escritório. Aí faz um concurso para um tribunal, faz concurso para juiz, faz concurso para promotor. E é assim que as coisas vão e vão melhorando a vida das suas famílias. Agora, ministro, também o senhor fala em servidores públicos motivados, né, dedicados à causa pública. Mas os políticos também, né? A gente está em ano eleitoral e a política mexe com a sua vida, mexe com o seu aluguel, mexe com a sua casa, com a sua escola. Enfim, que conselho o senhor dá? E o senhor conhece muito o Congresso. Que conselho o senhor dá para esses milhares de candidatos que a gente tem aí pelo Brasil afora, para deputados federais, estaduais, distritais, que vão ali cuidar da vida das pessoas? Olha, eu queria deixar duas mensagens, uma para o eleitor, não é, e outra para os candidatos. No caso do eleitor, durante muito tempo se cultivou uma ficção no Brasil de que o brasileiro não sabe votar. Isso é uma mentira. O brasileiro vota de acordo com os problemas que ele vive. É muito difícil você pedir que alguém vote pensando no longo prazo se ele tem fome, se ele está desempregado. Então, é uma falácia dizer que o brasileiro não sabe votar. O brasileiro sabe votar sim. O que nós precisamos é superar esse momento histórico de necessidades primárias não atendidas, né? Quando nós superarmos isso, nós teremos brasileiros olhando o longo prazo. Então, a primeira coisa todos os brasileiros devem votar. Ficar em casa, anular seu voto, achar que isso é uma forma de protestar, isso é uma bobagem, porque no dia seguinte, aquele que foi lá e votou vai impor a sua vontade política sobre a sua omissão. Então, a primeira coisa é compareça no dia da eleição, vá lá, deposite o seu voto naquele candidato que você entender que corresponde às suas expectativas. Essa é a minha mensagem para os eleitores. Para os candidatos, o que eu digo é que a vida pública exige devoção. É preciso conhecer as necessidades do povo, é preciso conhecer a estrutura do Estado, porque muitas vezes nós vemos candidatos dizerem que vão mudar aquilo e aquilo outro, e aquela mudança que ele propõe nem está nas suas competências. Não tem nada a ver com ele. O vereador, né? Que diz que vai mudar o sistema tributário nacional, fala assim, olha, isso não é competência sua. Então, a primeira coisa é conheça a estrutura do Estado. Existem instituições que podem te dar informações, qualifiquem o seu discurso, coloquem questões que estão aderentes às necessidades do povo. Acho que, felizmente, nós estamos virando a página de uma política de lacração na internet, aqueles posts ofensivos, aqueles posts desrespeitosos, né? Aquelas declarações que são feitas apenas para criar impacto nas redes sociais. Felizmente, o brasileiro aprendeu que isso não leva a nada. E os candidatos que estão aí há menos de 20 dias das eleições, espero que tenham aprendido essa lição e que apresentem propostas que melhorem a vida do povo, né? Lacrar não melhora a vida do povo. O que melhora a vida do povo é propor soluções para desemprego, para combate à fome, para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar a segurança das pessoas. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os candidatos. Ok, ministro. Muito obrigada, presidente, pela sua presença aqui no podcast do Correio. E já fica o convite para o senhor voltar. Eu que agradeço. Obrigado, Denise. Obrigado, Carlos Alexandre. Obrigado aos ouvintes, telespectadores, leitores do Correio Brasiliense. Muito obrigado, ministro. É isso, né? E a você que nos assistiu, olha, até a próxima. E pode puxar a cadeira porque o papo aqui sempre é bom. Até a próxima!